Bom dia a todos e bom dia a todas. Nós vamos dar continuação ao nosso minicurso Michel Foucault Encontra a Clínica. É uma criação do Departamento de Psicologia da Universidade Federal da Paraíba, ministrada por mim, Adriano de Leon. E hoje o tema vai ser picante, né? Hoje a gente vai falar sobre algo que nos incomoda, incomoda a clínica de alguma maneira, que é a sexualidade humana. Mas por que incomodaria se nós só estamos aqui a partir da sexualidade, né? A reprodução humana? A sexualidade também são os nossos prazeres. Que tipo de incômodo seria esse, então? Para isso, a gente vai dar um passeio no primeiro volume da História da Sexualidade de Foucault. É um livro complexo, são 3 volumes. Eu não vou me estender a isso, só vou fazer alguns extratos do livro. Depois vocês podem ter acesso ao livro todo, claro, se parte de você já teve. E aí eu vou, então, pensar determinados pontos que são interessantes para que a gente trabalhe o Michel Foucault e a clínica. Dentro da história da sexualidade, Foucault ele se preocupa com 3 coisas. O que se sabe sobre o sexo, como ele é produzido em forma de um saber. O que se sente em relação a isso, as sensibilidades, os afetos, e como ele produz sujeitos, ou seja, o verbo ser no sentido de como eu produzo um sujeito da sexualidade. Nada melhor do que a gente fazer isso pensando no melhor dos discursos, que é a arte. E aqui eu tenho Michelangelo no quadro A Queda de 1510. Michelangelo é um escultor, era um escultor italiano, e um dos papas ele vai pedir a Michelangelo que ele ilustre principalmente as grandes igrejas daquele tempo, entre elas a Capela Sistina, e Michelangelo ele vai tirar essa forma tridimensional das suas esculturas e vai colocar em pintura. Daí que todos os elementos da pintura de Michelangelo são elementos de um estudo anatômico muito grande, né? E tudo muito reboculoso, tudo muito cheio de músculos e reentrâncias. É a perfeição de Michelangelo. E aqui, Michelangelo vai inaugurar nossa história com a Gênese bíblica, que é a queda, que é o homem como ser único, dominando tudo e a todos, mas um ser só. A solidão humana, então, é reparada com um presente que Deus dá ao homem, a partir dele próprio, da sua costela, que é a mulher, que é o seu complemento, que é, então, eu diria, a formação do casal, do dois. Mas eis que na nossa vida o dois nunca fica quieto. Sempre temos um triângulo com a entrada desse terceiro elemento, e esse terceiro elemento é justamente o elemento de uma maneira simbólica que vai dizer ao homem e à mulher: vocês vivem, mas vocês não sabem. Se vocês quiserem saber, vocês provem do conhecimento. E a partir do momento que o homem provou do conhecimento, aguçou então sua curiosidade, ele começa a se perguntar quem é ele, quem é o mundo e quem é seu próprio Criador. E o castigo sobre ele, então, é ter uma vida tão acidentada, o que Freud vai chamar de pulsão de morte, como é que nós temos, né? Nosso maior assombro, nosso maior medo, que é a morte, e como nós criamos estratégias para dela fugir. Nesse sentido, Foucault vai propor um conceito nesse livro chamado dispositivo da sexualidade, que vai ser ponto de discussão que teremos. Então, ele diz através desse termo, dispositivo da sexualidade, eu tento demarcar, em primeiro lugar, um conjunto decididamente heterogêneo, que engloba discursos, instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito são elementos do dispositivo. O dispositivo, então, é a rede que se pode estabelecer entre esses elementos. Veja, como é que eu entendo um dispositivo? Se eu
pensar, por exemplo, no meu mouse, no meu teclado, que são dispositivos, que ao acionar esses dispositivos eu altero alguma coisa. Então, o dispositivo é alguma coisa que tem uma ação e que essa ação altera algo, né? Para a filosofia Foucaultiana, então, esse dispositivo é uma rede discursiva que vai permitir com que eu regulamente uma série discursiva sobre aquilo que seria a sexualidade humana, que está englobada em discursos jurídicos, discursos médicos, discursos sociológicos, discursos psicológicos, discursos sexológicos, em relação ao que podemos e ao que não podemos. Vamos ver como é que isso se realiza, então, dentro desse conjunto. Foucault vai chamar, então, todo esse dispositivo de sexualidade enclausurada. O que significa, então, a clausura? Por que, então, que eu vou ter que encerrar num espaço a nossa sexualidade? Bem, se eu encerro alguma coisa, se eu enclausuro alguma coisa, como uma prisão, por exemplo, é claro que essa coisa ela é, de alguma maneira, perigosa. Então, qual é o perigo que a sexualidade teria? Foucault vai trabalhar com isso, dizendo que, então, eu teria uma sexualidade que vai provocando determinados debates sobre o nosso comportamento como elemento social, né? Então, nesse sentido, eu vou precisar controlar a população, controlando aquilo que seria de uma ordem natural, que seria a sexualidade da própria população, do indivíduo. A primeira forma de enclausuramento, claro, se a gente está falando em modernidade, está falando em sociedade capitalista, eu teria, portanto, a família como o elemento mais enclausurador da minha sexualidade. É a partir da minha vivência na família que eu vou aprendendo o que é sexualidade. Menina, não sente com as pernas abertas. Menino, não sente com as pernas fechadas. Menina, não toque na sua xereca. Menino, pode tocar à vontade, né? Então, essas regras que a gente chama de etiquetas que estão no plano familiar, elas já vão, de alguma maneira, dizendo o que se pode e o que não se pode fazer e falar em relação à minha sexualidade. Portanto, Foucault vai pensar que esses silenciamentos sobre a sexualidade da criança, do adolescente, do velho, é uma maneira de exercer controle e disciplina sobre os corpos e sobre as ideias. É uma forma repressiva de trabalhar com a sexualidade. Nesse sentido, como a sexualidade é uma pulsão, é uma energia, e essa pulsão ela não tem nem destino nem controle, a pulsão escorre, o que é que eu poderia fazer? Eu teria que criar determinados lugares nos quais essa sexualidade que escorre, que geralmente é uma sexualidade que a gente não vai permitir, essa sexualidade tem lugares específicos. O primeiro lugar específico, então, que é criado no final do século XIX e começo do século XX, é aquilo que a gente já estudou lá atrás, que é o exílio da loucura, o hospital psiquiátrico. Então, mulheres, por exemplo, consideradas histéricas, mulheres consideradas frias, frígidas, elas teriam esse lugar no hospital, no exílio, no manicômio, como homens também considerados portadores de alguma tara, né? Então, todos esses desvios, eles tinham um lugar, que é esse lugar do hospital. Para a sexualidade masculina,
Veja que aqui eu não estou trabalhando com o feminino de jeito nenhum. O controle da sexualidade é sobre a mulher. Mas o homem também ele teria, vamos dizer assim, pulsões muito abertas que na cabeça dos pensadores da época a mulher não teria. A sexualidade era só do homem. Essa ideia do pênis, do falo, né? Do poder, etc. Então, é, eu teria que criar um lugar que não podia ser a família para que essa sexualidade mais aberta ela pudesse ser exercida pelos homens, que é o prostíbulo. É no prostíbulo, então, que eu vou poder fazer determinadas práticas que jamais faria com a minha esposa. A esposa é quase virginal, o coito não é um coito de prazer, é um coito mais da reprodução. E é também uma obrigação jurídica e moral que o marido tem em relação a ela. Mas eu não poderia fazer determinadas práticas que hoje são consideradas naturais com as esposas, né? Por exemplo, nenhum tipo de prática oral, sexo oral, nem dizer palavrões durante o ato, nem fazer determinadas posições que na posição clássica horizontal chamada papai e mamãe. Para isso eu teria então as mulheres que são treinadas para o prazer masculino, que são as prostitutas. Mas ainda assim, eu teria que manter esse controle na família e mais na sociedade. E aí eu vou criar, dentro de um conjunto mais religioso, um equipamento, vamos dizer assim, um dispositivo maravilhoso que é a confissão católica. É na confissão católica, então, que eu vou dizer a um homem santo, a um homem que foi ordenado, que eu tenho práticas, pensamentos, ideias sexuais extremamente podres. E ele vai propor para mim que eu detenha essas práticas através da oração, da penitência. Então ele vai reposicionando o meu sexo dentro desse sexo considerado normal e natural. Depois que a religião ela perde um pouco do seu poder sobre essa regulação, eu crio outro modelo de confissão, que é um modelo que a gente usa até hoje em dia, que é o confessionário na terapia. É na terapia, então, que eu vou ter coragem de dizer ao terapeuta, de dizer ao psicanalista que eu tenho desejos absurdos, que eu sonho com a minha prima ou com o meu primo, né? Que eu me masturbo vendo cenas pornográficas na internet e que isso está me fazendo muito mal. Eu tenho que, então, ao te confessar, eu estou pedindo para que você me ajude, quem sabe até me curando disso. Os profissionais sérios da psicanálise e da psicologia, é claro que não vão nem, jamais aventar a ideia de cura. Uma minoria fanática, que tem a ver com questões também de fanatismo religioso, vão insistir que existe uma cura para determinadas sexualidades consideradas não naturais. Nesse sentido, socialmente, se eu controlo na família, no privado, a sexualidade, eu tenho que controlar também socialmente. Então eu vou criar regras gerais que vão policiar o sexo no sentido daquilo que poderia ser dito, daquilo que poderia ser feito publicamente. Por exemplo, há muito calor no verão e eu resolvo então me liberar numa praia que tem pouca gente passando e eu quero tomar sol no meu corpo todo, eu vou tirar a minha roupa. Rapidíssimo a polícia baixará lá e eu vou ser processado por atentado ao pudor público. Eu não posso ficar nu. A não ser que eu crie esse espaço de maneira privada, são as praias de nudismo, praias essas que são altamente regulamentadas também. Eu não posso fazer o que eu quiser lá. Por exemplo, determinadas pulsões sexuais que nós vamos ter em relação a excitamento sexual e tudo, essas são
completamente proibitivas. Ou seja, eu tenho uma regulamentação até dentro de um sistema que poderia pensarmos mais abertos. Por isso que eu volto, então, para ali, para a criação desses lugares que eu posso tolerar e aquela coisa que tudo dentro de quatro paredes pode ser permitido, porque eu estou num âmbito extremamente privado. Nesse sentido, Foucault vai nos propor um conceito maravilhoso para a gente entender não só o controle da sexualidade, mas entender o mundo atual também, com essas políticas de enclausuramento que a gente está vivendo, que é um conceito chamado biopolítica. Uma política sobre o corpo, uma política sobre a vida. E nesse sentido, ele vai dizer que a partir de controle de natalidade, a partir do momento que eu digo quem é legítimo e quem não é legítimo dentro de um processo de nascimento, um processo de família, de agregação de família, eu tenho uma política econômica da sexualidade que vai ser alterada conforme a história vai se passando. Vamos dar um exemplo prático nisso, para a gente não ficar tão teórico. Eu, homem solteiro, resolvo adotar uma criança e eu entro numa fila e o juiz liga para mim dizendo: Leon, nós temos uma criança para você. E ao momento que eu aceito, eu vou visitar a criança e eu sou visitado por profissionais da ciência, como psicólogos, como assistentes sociais, que vão, de alguma maneira, organizando em forma de documentos, laudos, se eu tenho capacidade psíquica, se eu tenho capacidade social e também econômica de ser pai de uma criança, de criar essa criança. Bem, consegui. Esse mesmo caso, se eu fosse casado com outro homem, ele seria não tão fácil assim. Porque, por exemplo, poderia ser que um assistente social ou um psicólogo, uma psicóloga dissesse que não via com bons olhos dois homens criando uma criança, porque isso ia atrapalhar, então, essa sexualidade que, ora, aparecia nas crianças. Nesse sentido, eu vou pensar, então, que há uma série subjetiva de controles que Foucault vai chamar de biopolítica. O que pode e o que não pode. Pensando, por exemplo, em todas as práticas que a gente coloca como práticas da sexualidade, aquilo que seriam práticas consideradas perversas, imorais, bestiais. Finalmente eu vou sair da família e vou para uma prática regulatória da juventude, da criança e da juventude, do jovem, extremamente importante, que é a escola. A escola vai reproduzir não só o controle da sexualidade, ele não só vai mais enclausurar a minha sexualidade, quanto ele vai usar formas muito mais sofisticadas de controle. E uma delas, que foi conceituada nos anos 1990, apesar de ser prática da escola durante toda a sua existência, é a prática do bullying sexual. Como é que eu vou, então, enquadrando os diferentes, né? A bichinha, o gay, o afeminado, a caminhoneirazinha, aquela menina que parece que corta o cabelo muito curto, que a gente já sabe que é sapatão. Então, a partir do momento que eu vou dizendo quem é quem, eu estou dizendo também o lugar dessas pessoas, que é o lugar da anormalidade. E aí eu posso, inclusive, a partir dessa anormalidade, eu posso fazer intervenções que vão causar grandes e graves dramas e traumas às pessoas que foram submetidas a esses processos regulatórios moralistas. Bem, agora a gente vai para um pintor do século XX, um pintor surrealista, chamado Salvador Dalí. Em 1937 ele pensa no Narciso, que é um conceito da mitologia grega que depois Freud vai tomar de maneira extremamente fantástica. Esse narcisismo, que é esse apelo do eu, né? Esse narciso que se olha, ele vai transformando esse narciso que se olha numa superfície, numa lâmina d'água,
para um narciso que é destruído. Para um narciso, que é essa parte à direita do quadro, esse narciso que se transforma numa mão que vai destruindo aquilo que é da ordem do ser, representado então pelo ovo e pela flor. Assim, Foucault ele vai trabalhar com dois tipos de hipóteses que diz respeito à repressão. Primeiro, Foucault vai dizer que ele não concorda que o sexo ele foi, de alguma maneira, reprimido no século XIX, porque ele disse, nunca se falou tanto sobre algo. Quando eu falo muito, muito sobre alguma coisa, eu estou precisando de alguma maneira, essa coisa passa a ser um problema, e eu estou precisando de alguma maneira regular essa coisa. Então eu tenho uma fala controlada, uma ação social controlada por dois tipos de repressão. O primeiro é uma interdição, que é o controle do poder, ou seja, aquilo que eu posso e aquilo que eu não posso, aquilo que me é interditado, como por exemplo a nudez numa praia, não nudista. Então, um poder que é um poder do Estado, é um poder sistematizado, é um poder de regras. E o segundo, que é um poder bem sofisticado, que é o poder do saber, da ciência. Como a ciência vai dizendo, então, aquilo que seria da ordem do certo e do errado. Porque uma coisa é eu dizer que o sadomasoquismo é algo errado, né? Alguém que tem prazer de receber dor e outro que tem prazer de causar dor. Isso é errado. Mas eu estou ainda sobre uma lógica extremamente moralista. A ciência não. A ciência ela vai de alguma maneira sistematizar esse saber, dizendo que não é só o que eu penso, não é só alguma coisa que eu estou pensando, mas é alguma coisa que está provado através de hipóteses, através de experimentos. Então, está provado que o sadomasoquismo seria uma prática nefasta para a nossa sexualidade, segundo alguns manuais antigos de psiquiatria. Nesse caso, então, Foucault vai trabalhar finalmente como é que eu vou gerindo essa sexualidade. Então não é só classificar, não. Agora eu vou ter uma gestão. O que pode e o que não pode ser dito. O que pode e o que não pode ser feito. Nesse sentido, ele vai pensar que a ciência ela tem o poder dessa gestão. Porque a ciência é a nossa grande crença social hoje em dia. Se a ciência diz, eu me calo. Se eu discuto, eu digo, prove cientificamente, por exemplo. Existem discos voadores? Não. A não ser quando a ciência disser que existe. Eu posso até acreditar, mas eu não posso dizer às pessoas que isso é um fato, porque não foi provado cientificamente. Então, 3 grupos de ciência, medicina, direito e sociologia, vão ser responsáveis pelas formas de controle da nossa sexualidade. Como? A medicina, através da psiquiatria, dizendo quais são os comportamentos perversos, quais são os comportamentos naturais. O direito, através de regras que vão punir aqueles comportamentos que não são considerados naturais ou normais. E a sociologia, espalhando esse tipo de saber ao estudar o movimento dos grupos sociais, e principalmente a sociologia do século XIX, não mais a atual, que vai dizer que existem partes podres na sociedade, que são partes consideradas patológicas e partes normais, naturais na sociedade, né? Então, nesse caso, eu vou ter, então, todo um conjunto de maneiras de trabalhar com aquilo que seria essa gestão da sexualidade a partir do momento que eu configuro o que seria o sexo natural.
o sexo que seria legítimo, o normal, que é justamente esse sexo que diz respeito à heterossexualidade conjugal. Ora, a heterossexualidade é a maioria das práticas sexuais da humanidade. Então, o que não for da ordem heterossexual é da ordem do anormal, embora a gente aceite, né? É o que os fascistas, por exemplo, dizem, né? Que as minorias, elas têm que aceitar, então, uma outra forma. Nesse sentido, eu vou ter, então, todo um conjunto de práticas, de alguma maneira, de conjugalidade, que vão também dizendo que não só é heterossexualidade, mas é uma heterossexualidade ligada a um casal, esse casal natural. Práticas como, por exemplo, o poliamor, práticas como casamento aberto, relações abertas, são práticas muito mal vistas socialmente, são práticas também minoritárias. Nesse sentido, eu vou ter regras antigas e regras novas que vão controlando a minha sexualidade, como Foucault dá exemplos históricos, como, por exemplo, proibição de casamentos de pessoas consanguíneas da mesma família, proibido casar com prima, com primo, né? Uma proibição até determinados graus de parentesco, condenação do adultério, até bem pouco tempo, até antes da Constituição de 1988 do Brasil, a gente tinha uma punição para o adultério, só o adultério feminino. O adultério masculino sempre foi, embora a lei condenasse, ele sempre foi passada a mão na cabeça dele. Controle da sexualidade infantil, porque é do pequeno que a gente vai fazer o grande. Se eu regular a criança, tem um adulto normal. E patologização da masturbação, século XIX até os anos 1930, quando foi se provado que a masturbação é uma prática tão somente de conhecimento do corpo e vamos dizer assim, um treino à futura prática sexual, mas ela era patologizada. Jovens e crianças que foram pegas se masturbando até os anos 30 do século XX e século XIX, eles eram submetidos ou a tratamentos ou até internações. Bem, nesse sentido, aparece o maior do gestor da nossa sexualidade, que é a medicina, e o seu campo da psiquiatria. A psiquiatria vai seguir manuais que foram produzidos desde o século XVIII. Esses manuais, principalmente produzidos no século XIX e XX, eles vão classificar a sexualidade como normal e anormal, e dentro das sexualidades anormais, quais são as aberrações, as perversões. Para quê? Para controlar justamente aquilo que seria da ordem minoritária, como, por exemplo, a homossexualidade, que só vai deixar de ser uma doença no século XX, nos anos 1990, para espanto de todos e todas. Como é que eu, então, classifico essas perversões? Através de exames. É através de um exame, de uma entrevista, de um psiquiatra, de um psicólogo, que eu vou poder, então, enquadrar a sexualidade do indivíduo dentro de um campo patológico. Por isso que nós temos ainda esse imaginário na minoria dos psicólogos de acreditar que eles podem curar determinadas práticas sexuais porque são práticas doentias, eles curando, então as pessoas vão ficar saudáveis. Nesse sentido, eu vou ter duas coisas, que é uma sexualidade que vai ser estudada e definida por práticas, por faixas etárias, melhor dizendo, ou seja, criança se comporta assim, jovem se comporta assim e adulto se comporta assim. Essa prática é para os adultos, não é para as crianças. Essa prática aqui não é para os jovens, também não é para as crianças, é para os adultos. E assim eu vou, através, por exemplo, dos estudos da psicologia, os estudos da psicanálise, elas ainda estão atrasadas, no meu ponto de vista, quando elas começam a definir a sexualidade dentro desse conjunto de faixas.
E, finalmente, essa gestão vai se voltar também para os espaços. Espaços nos quais eu posso fazer determinadas coisas. Por isso que as nossas casas, a arquitetura das nossas casas, elas vão ser alteradas. A casa dos meus pais em Areia, que é uma cidade antiga, uma cidade colonial, há apenas um banheiro, que todo mundo tem que negociar é, a ida no banheiro. Tem uma negociação por causa dessa arquitetura. As casas mais modernas da cidade, que ficam fora do centro, as pessoas já construíram as casas com banheiros dentro dos quartos, as suítes. Veja como isso diz respeito a essa gestão da sexualidade. Eu não vou mais, eu como pai e eu como mãe, não vou ficar batendo na porta do banheiro quando um adolescente está tomando um banho de quase 1 hora, eu sabendo que não é só o banho que está acontecendo ali. Então, a batida na porta regula a sexualidade. Mas, se eu colocar esse banheiro dentro de casa, aí sim, essa sexualidade vai ficar mais privada e, portanto, eu vou gerir melhor essa sexualidade, porque ninguém está sabendo o que está acontecendo com aquele povo ali, dentro do seu próprio quarto, que se transforma numa pequena casa. Nesse sentido aqui, nós vamos encerrando esse nosso bate-papo sobre Michel Foucault. Nós vamos ter 3 aulinhas sobre a sexualidade, porque é um tema que é caro para a clínica, é um tema que chega com muita facilidade à clínica, e Michel Foucault vai responder positivamente a isso, no sentido de que é com a fala e com as técnicas que nós usamos na clínica que a gente vai poder observar tudo isso que está na teoria, ou seja, o quão repressivo foi esses controles para a sexualidade dos pacientes, dos clientes que procuram as terapias, sejam elas no campo da psicologia, sejam elas no campo da psicanálise. Não é à toa também que Freud vai pensar a vida humana através da sexualidade. É isso, então, muito grato a todos e a todas pela atenção. Nós vamos gravar 3 videozinhos sobre a história da sexualidade, vídeos rápidos. Quaisquer dúvidas, eu estou sempre disponível. Vocês têm os canais de comunicação comigo. Vocês podem tirar essas dúvidas a hora que vocês bem entenderem.